Pessoal, estamos ao vivo para mais um Luca Moreira Entrevista. Como sempre, se você está nos acompanhando aqui no Instagram, assistindo a reprise no YouTube ou escutando no podcast, sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Vamos para a nossa entrevista. A minha convidada de hoje é atriz, cantora, compositora e começou a compor aos 12 anos de idade e conta com mais de 20 trabalhos profissionais como atriz, tanto em filmes, novelas, séries. Recentemente, ela lançou a música Sem Tempo para Amar. Vamos receber Júlia Vacina. Aqui. Chegou. E aí? Oiê, tudo Bem? bom? Tudo. Seja bem-vinda. Obrigado por ter Ah, aceitado. obrigada você pelo convite. Como é que tá a expectativa para hoje? Tô animada. Ah, legal. Conseguiu acordar, né, de tarde, né? É, Então tá ai, ótimo. mas vou te falar, eu não gosto de acordar tarde, eu gosto de acordar cedo. Hoje foi, enfim, faz parte. Foi bom. Bom, Júlia, a gente estava falando agora na chamada, você começou a compor aos 12 anos, né? E no ano passado completou 10 anos de carreira. Sim. Para que a gente possa conhecer um pouco mais da sua história, eu queria começar perguntando como foi que você começou nas artes em si e o que veio primeiro na sua vida, a atuação ou a música? Gente, espera aí um segundo que meu ukulele caiu, derrubou um monte de coisa aqui, mas tá tudo bem. Só vou ajeitar ele um segundo, pra ele não ficar no chão. Foi. Acontece. Não, mas então, vamos lá. É, Sobre as artes e como tudo isso começou na minha vida. Eu, na verdade, entrei no teatro. Vamos lá, do início do início. Uhum. Eu comecei fazendo algumas propagandas porque eu era uma criança muito bonita, mas logo que eu fiz, tipo, 3 anos, assim, minha mãe me tirou da agência e tudo, porque ela não queria, tipo, impor um caminho pra mim que não fosse necessariamente o caminho que eu queria. E aí o tempo foi passando e eu fiquei meio introvertida por alguns motivos que eu honestamente não me lembro, eu era muito pequena. E aí, com 6 anos, quando a gente voltou para o Rio de Janeiro, a minha mãe me levou numa psicóloga e a psicóloga falou que o ideal seria me colocar no teatro, porque eu ainda era muito criança para ficar fazendo Aham. sessão de terapia direto toda semana. E aí eu fui pro teatro e ali eu me encantei completamente. Falei, mãe, queria estar na televisão. E entrei de novo numa agência, voltei para a agência que eu tinha estado quando eu era criança, que era a Desir. Fiquei Uhum. lá por mais 2 anos, depois eu fui para a IEDA, que é a minha agente de hoje. Ela é minha agente há 10 anos já. E ela é maravilhosa, eu amo muito a IEDA. E aí eu comecei a trabalhar como atriz. Então é desde dos 7 anos que eu já trabalho. Com 8 anos eu fui para essa agência e continuo lá até hoje, trabalhando bastante. E a música sempre fez parte muito da minha vida, porque eu sempre gostei muito de cantar. E eu sempre fui uma pessoa muito musical. Então eu gostava de assistir The X Factor e The Voice, essas coisas com a minha mãe na TV. A gente sempre assistiu muito. E eu lembro que tinha uma menina chamada Connie Talbot. Foi assim que a gente descobriu que eu sabia cantar. Ela cantava Somewhere Over the Rainbow no The X Factor. E aí ela tinha 5, 6 anos na época. E não, ela não tem a mesma idade que eu, mas a transmissão que tava passando era mais antiga. Enfim, ela tinha 5, 6 anos na época e eu tinha 5, 6 anos assistindo. E aí eu falei, Uhum. mãe, quero aprender a cantar, só que eu não falava um A de inglês. Mentira, sabia falar coisas básicas. E aí minha mãe foi me ensinando palavra a palavra e eu aprendi a cantar música pelo som. E aí foi evoluindo. Eu sempre tive um ouvido muito bom. Eu tinha um pianinho de uma oitava que eu aprendi a tocar o dó ré mi do Novice Rebelde, sabe aquele dó ré mi de alguém? Eu aprendi de ouvido com 5 anos de idade, naquele piano de uma oitava. E foi assim, foi evoluindo a partir disso. Sempre foi uma paixão muito grande. Com 10 anos eu comecei a fazer aula de violão. E aos 12 eu comecei a compor. Eu falei, e se, né? E aí Então, achei que era parte uma disso maneira foi boa. autodidata, né? Oi? No caso, você foi autodidata, né? Parte da arte foi Sim, muita coisa, na verdade, porque
Eu fiz 3 aulas. 3 aulas de piano que eu me lembro bem, assim, foram 3 que eu fiz. E aula de violão, fiz algumas agora, mas já recentemente. Então, o que eu sabia foi meio que eu fui aprendendo ali na internet, com o som, e foi assim. Sim. Essa dica de teatro também, muito psicólogo fala, né? Que é bom pra quando você é muito tímido, você se soltar também. Muito bom pra Sim. isso. Pra mim funcionou muito. Eu acho que tem gente que não funciona. Tipo, eu tenho uma amiga que foi pro teatro e pegou pavor. Tá aí fazendo engenharia na USP agora. Mas assim, cada um com o seu caminho, sabe? Verdade. Cada Então, um. Bom, o meu era é, bem por ali. Tem gente que gosta como hobby, tem gente que detesta. Eu me apaixonei e quis trabalhar com isso. sim. Bom, lançado 2 semanas atrás, o single Sem Tempo para Amar é uma verdadeira abertura, né? Para expressar uma ocupação mental, né? Que as pessoas têm, que não é real, no caso. Você podia contar um pouco sobre quais foram os caminhos que te levaram a chegar no contexto dessa música? Então, o conceito dessa música surgiu muito porque, assim, eu gosto de pegar referências dos meus artistas favoritos. E as minhas artistas Aham, favoritas, assim, são a Billie e a Taylor, que inclusive as duas vêm pro Brasil esse ano, eu tô em surto, mas isso faz parte do acontecimento. E eu sempre fui aham, muito fã das duas. E a Taylor tem uma característica muito boa que é contar histórias com a letra da música dela. Mas ela conta a história muito detalhadamente. E faz muitas referências a tudo. Então a gente sempre sabe o que ela vai fazer. Começa a suspeitar do que vem depois a partir do que ela lançou. Então fiquem de olho aham. nas coisas do Sem Tempo pra Amar, tanto do clipe, tanto do visualizer que já saiu, tanto dos visualizers que vão sair com as próximas músicas do EP, que vem por aí, né? Vai falar sobre E. ele, Oi? vai falar sobre ele ainda mais pra Boa, frente vou também. falar, pode deixar. E a outra coisa do Sem Tempo pra Amar foi o No Time to Die, da Billie. E eu Sim. falei, vou fazer uma referência a isso, que é uma coisa que eu gosto. Gente, eu descobri que a Taylor Swift fez referência a um álbum do One Direction em uma música dela, mas isso é outra história, depois a gente fala sobre isso, se der tempo. Mas aí eu peguei esse No Time to Die e fiz a referência com Sem Tempo Para e mudei a última palavra, porque Sem Tempo para Morrer e No Time to Die é a mesma coisa. Então não faria sentido. E eu falei, sem tempo para morrer, é impossível você não ter tempo para morrer. Sim. Então, o que a gente pode não ter tempo? A gente pode não ter tempo para dormir, pode não ter tempo para não sei o quê. É tudo questão da nossa cabeça. Então, a gente pode Aham. também não ter tempo para amar. Quando a gente acha que a gente está tão perdido em um monte de coisa que a gente não tem tempo para nada, a gente não tem tempo nem para amar alguém. Então, foi a Sim. partir daí que surgiu essa ideia do Sem Tempo para Amar. Aí eu tava na terapia. Terapia é uma coisa maravilhosa da minha vida. E eu saí da terapia, passei no Starbucks, comprei um cafezinho e falei, por que não fazer uma música? Voltei pra casa correndo, sentei no meu piano e comecei a escrever. E tem um vídeo meu, gente, muito engraçado. Eu tava com sinusite. Então eu tô com o nariz muito fanho no vídeo. Cantando sentada no piano, com cabelo curtinho na época que eu cortei ele aqui. E aí foi a época que eu escrevi. Foi logo depois de lançar o Era Você. Então tem bastante tempo já. Sim. Bom, ainda sobre o contexto da música, você falou que você buscou inspiração, né, no Time to Die, né, que é da Billie Eilish, que no caso foi trilha sonora do 007, Sem Tempo para Morrer, que é exatamente isso. No caso, você consideraria dizer que a Eilish também seria uma inspiração na sua carreira? A Billie é muito. A Billie é muito uma inspiração pra mim. O que eu acho mais genial dela, não só das letras e do show, o jeito que ela consegue levantar o público americano. Gente, eu já fui num show lá fora. Eu fui num show no Hollywood Bowl da Cyndi Lauper, cara. Cyndi Lauper. E ela é maravilhosa, todo mundo sabe quem é ela. Ela é incrível. E quem tava lá, obviamente, sabia quem ela era. E ela cantando Girls Just Wanna Have Fun, a galera sentada. Ninguém levantava. E eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, que tipo de É, seres humanos esquisitos são esses? E a Billie levanta eles com uma facilidade que parece muito louca. Então, eu amo a energia de palco dela. Eu admiro muito ela, também por ela ser muito nova e já ter conquistado tudo que ela conquistou. Ela tem 21 anos, ela ganhou um Oscar, não sei quantos Grammys. Ela é, tipo, real uma inspiração pra tá. mim. E. O É, que te move como artista, Júlia? O que você acha que te move como artista? os fãs. Não os fãs, né? Os meus amigos, vamos dizer assim. Os fãs, meus amigos. Sim. Porque o meu objetivo, quando eu comecei a traçar essa carreira, isso foi ficando mais claro com o tempo.
A primeira vez que eu verbalizei isso, que foi quando eu comecei a entender de fato que era por isso, foi quando eu tinha 11 anos e eu tava voltando de um set de gravação com a minha mãe, morta, não tinha gravado nada no dia. Sabe quando você chega lá e você fica o dia inteiro fazendo nada? Foi tipo isso. Sim. A gente não produziu nada, foi um dia bem ruim de produção, mas eu tava, tipo, feliz, embora eu estivesse muito cansada e até um pouco frustrada por não ter gravado muito. E aí minha mãe falou, Ju, você tem certeza que você quer fazer isso? Por que você quer fazer isso? Eu falei, mãe, quando eu tô cansada, eu gosto de assistir filmes e séries, escutar música. E eu sinto que quando eu faço essas coisas, eu tô mudando o dia de uma pessoa, assim como os meus artistas Como preferidos eles e mudam. os artistas de filmes e séries que eu assisto mudam a minha vida. Então, é isso que me move como artista, poder tocar as pessoas e talvez fazer o dia de uma pessoa que seja melhor. Pô, esse ponto de vista é fantástico. Você faz pelos outros, o que os outros fazem por você? É. É. Bom, apesar de já ver composições desde os 12 anos, já que você começou a compor, você só começou a lançar mesmo autoral em 2020, né? 2020 pra cá. O que te levou a esperar tanto tempo para começar a lançar suas originais e por que 2020 foi o momento certo para isso? Então, eu acho que foi uma questão de amadurecimento da ideia. Porque quando você tem 12 anos, tudo parece, tipo, eu trabalhava como atriz. A música poderia ser apenas um hobby, poderia ser só uma brincadeira. Sim. Então, a gente quis esperar um tempo para ver como é que eu ia entender isso como trabalho e como o mercado da música funciona. Porque o mercado de atores e artistas desse ramo audiovisual é muito diferente do da música, do ramo musical. Tipo, são caminhos opostos quase. Mas não opostos porque tudo fala de arte, né? É. E então a gente precisou muito entender o mercado e 2020 foi um momento em que eu já não era mais tão criança, eu já estava com 15 anos, embora ainda seja muito criança, mas tipo, comparado com 12, dos 12 para 15 tem um salto gigantesco. Sim. E 15 anos, na verdade, eu comecei a produzir com 14, porque eu lancei em fevereiro e eu faço aniversário em dezembro. Então, aquele momento ali já era um momento mais propício para aquele início de carreira. Infelizmente, a pandemia veio e atrapalhou um pouco esses projetos, mas em 2021 eu lancei uma outra música, em 2022 eu acho que eu lancei acho que 4 músicas, se eu não me engano. Foi Everyday, Roller Coaster, Bipolar e o No Surprises, a versão que saiu no filme do Um Natal Cheio de Graça. Então foram 4 músicas lançadas no ano, se eu não me engano. E esse ano vem bastante coisa. Já foi um single e agora vem mais 3. Mais 3? Mais 4, acho. Não sei, fiquei confusa. Mais 4, isso. Vem mais 4 já desse EP e quem sabe mais coisas pela frente. Bom, falando no Natal Cheio de Graça, você falou o tema da nossa próxima pergunta, que além dos lançamentos próprios que você fez, sua voz também está na trilha sonora, né, de várias produções brasileiras, como a série Maldivas, o filme Natal Cheio de Graça na Netflix. Uhum. E que você viu o clássico, né? No Surprise, da banda Radiohead, de Isso. 97. Como foi essa experiência de começar a ter seu trabalho incluso nas trilhas sonoras de produções? Foi muito interessante, na verdade, porque ele aconteceu de uma maneira muito doida. Porque como eu sempre trabalhei como atriz, eu conhecia alguns produtores, tipo, não, é que não fala trilheiro, porque falar trilheiro é feio, mas é tipo, produtores musicais de trilha sonora, entendeu? E eles, tipo, um deles me conhecia já de Um Tio Quase Perfeito, que foi esse que me convidou para fazer Maldivas. Porque no Um Tio Quase Perfeito 2, a gente cantou. Eu cantei uma música que eu escrevi também, mas era uma brincadeira ali que era chamando o Menino de Chato. Era Rodrigo é Chato o nome da música, que era o meu irmão postiço do filme. E uma outra música que era uma versão adaptada de família, sabe? Aquela família, família, papai, mamãe, titia. Era uma versão dessa e a gente tinha gravado no estúdio. Ele já me conhecia dali, mas eu reencontrei ele por conta de um contato em comum, que foi o Marcel, que é CEO da Warner Chappell, que é a minha editora como autora. E a gente se conectou, se reencontrou, eu e o Lucas Macier, e ele falou, poxa, Júlia, eu tô precisando de uma voz feminina pra essa música aqui, que era Barbie Girl. E eu acho que, tipo, a sua voz super se encaixaria aqui, eu acho que ficaria perfeito pra essa cena. Ele falou, bora? Eu falei, bora, vamos. Fui, gravei, foi incrível, e aí passou, tipo, uns 3, 4 dias, ele falou, então, temos mais uma música pra você, o que você acha? Eu falei, claro, vamos. E o Pedro Antônio, que é o diretor de Um Tio Quase Perfeito 1 e 2, que foi o diretor do filme do Natal Cheio de Graça, pensou em mim pra cantar o Radiohead. E aí eu fui, gravei com o Zé Ricardo.
e que foi ele que fez a trilha do filme. E foi muito legal. Eu fico muito, muito feliz. E tem mais uma música minha em um filme que ainda não lançou, que inclusive eu fiz parte do filme também, que é o Fazendo Meu Filme. E essa música é minha autoral. Então eu tô bem empolgada pra quando o filme for sair. Além de estar Quem no não filme, toparia tem uma música minha. quem não toparia essa proposta que fizeram pra você também, né? Sim, isso. Oi? Quem não toparia a proposta que o cara fez pra você Não também, né? Tem isso, é? né? Eu não sei quem não toparia. Acho que tinha que ser doido. Bom, de alguma forma, como você falou que a carreira de ator e de cantor tem as suas posições, né? A carreira de atriz e cantora, apesar de serem dois tipos diferentes de arte, elas conseguem ser interligadas sem que uma atrapalhe a outra, no caso. Eu acho que sim. Ah, a gente vê muitos artistas de fora fazendo isso. Não muitos, mas alguns. Por exemplo, a Selena Gomez é uma artista que é cantora e atriz. Sim. Ela tá fazendo a série do Only Murders in the Building, tá gravando agora, mas ela tem os álbuns dela. Além até de Uhum. ter uma linha de maquiagem, sabe? A Sabrina Carpenter, mesma coisa. Então, eu acho que a gente tem inspirações, principalmente de fora. Aqui no Brasil, eu acho mais raro, mas eu acho super possível. Até porque o mercado tem mudado muito. E por que não ser uma pioneira de fazer os dois aqui, sei lá? Sim, sim. Não. Bom, para esse novo lançamento, você contou com a mixagem do produtor Daniel Musi, né? Que além de ter ganho o Grammy Latino, já colaborou com outro grande nome da música. Foi o André Dias, que fez a parte da materialização. Como aconteceu o encontro de vocês e como foi trocar esse projeto com eles dois? Então, o Muzi, ele é muito querido. Inclusive, fatos que quase ninguém sabe, o Muzi é meu vizinho. Ele mora no prédio aqui do lado. O meu prédio é aqui e o prédio dele é aqui. Então a gente é vizinho. Mas eu conheci ele quando eu tava procurando um produtor. E acabou que ele tava com a agenda que não batia com a minha e ele não pôde produzir os meus projetos. Mas ele gostou muito do meu trabalho, ficou muito encantado comigo. E ele é um profissional incrível. É tipo, realmente é encantador poder ter ele nesse projeto. Ele foi no estúdio uma vez e a gente ficou trocando uma ideia sobre abertura de voz. E assim, é maravilhoso, porque ele entende muito, sabe? Então eu fico, tipo, tendo uma aula com ele. Ele é mestre, sabe? Então foi muito legal. E eu fiquei muito feliz. Bom, o seu talento ele já te levou a vários lugares, como está falando, porém, desde o ano passado você está oficialmente integrando o elenco de compositores da Johanna Chappell, né, que é considerada uma das maiores editoras de música do mundo, que é um catálogo enorme, né, de milhões de canções, 65 mil compositores. Como tem sido integrar esse grupo que possui desculpa, possui tão forte impacto, né, na indústria fonográfica internacional? Eu fiquei com um pouquinho de dificuldade pra te entender, na verdade. O áudio tá um pouco Assim, abafado. a gente tá falando da Warner Chappell, né, que você é compositora lá dentro, você faz parte do grupo. Sim. Como tem sido integrar esse grupo, esse projeto? Ah, é muito bom, porque eles têm um trabalho muito sério, muito justo. E é um grupo é seleto pra composição, né? Sim. Então, eles que captam o quanto eu ganho no percentual de composição. E todo mundo lá é muito querido. Eu amo todo mundo lá. O Marcel é incrível, a Tati é maravilhosa. Enfim, a equipe é toda muito incrível e eu amo fazer parte desse time. Bom, além desse novo lançamento, esse ano também está esperado o seu primeiro EP, que é Bipolar. Eu queria saber por que esse nome, de onde veio esse nome de Bipolar, né? E também qual Então, é a na mensagem que verdade, o você nome do EP é Sem Tempo Pra Amar. Hã? O nome do EP é Sem Tempo Pra Amar. Ih, beleza, então. Desculpa. Relaxa, Nesse imagina. caso, como é que tá sendo a espera pro lançamento dele? Cara, eu tô bem ansiosa. Porque, assim, eu comecei a pensar nesse EP em 2021. Antes até de lançar o Era Você, se eu não me engano. Ou foi mais ou menos ali, foi tudo meio junto. Mas a gente começou a pensar, eu comecei a pensar, e eu comecei a ter ideias. Porque tava aquele hype do All Too Well to Minute Version, que tinha acabado de sair. Tanto que nem concorreu no Grammy do ano passado, concorreu só no Grammy desse ano, inclusive ganhou, né, melhor vídeo e tal. Mas ele contava uma história. E a ideia pro EP foi toda a partir disso, de contar uma história. E pra mim tinha que ser uma história com início, meio e fim. Eu cresci muito com a cabeça de, tipo, cinema, né? Então eu montei um roteiro. Eu tenho
um filme inteiro com a história do EP, né? E Sim. aí... Eu me perdi no que eu tava falando. Um segundo. E aí eu construí essa história, que é uma história de desamor, onde ela se apaixona por uma pessoa, por uma ideia, e vai se Uhum. desapaixonando até o momento em que tudo acaba. Não vou falar o Você nome das fez o músicas aí. storytelling com você, no caso. Isso, um storytelling inteiro. Legal. Foi uma boa forma de chegar a uma composição. É, eu achei bem divertido compor assim, porque eu fiquei... A música que eu mais demorei pra compor foi a segunda, que é do momento mais apaixonada. E aí eu não tava conseguindo achar uma música pra isso. Tipo, eu procurei na minha lista de músicas, tentei escrever várias coisas e nada tava ficando do jeito que eu queria. Acabou que eu achei uma lá do nada. Vocês vão ver qual é, e ela é tudo pra mim. Adoro essa. No caso, uma dúvida, o que mais inspira você quando você vai compor? Como é que nasce uma música sua? E, menino, eu me inspiro com qualquer coisa. Eu já fiz sessão terapia com as minhas amigas, eu sento e faço música com as histórias delas. Era Você Foi Assim, e a última música do EP também foi assim. Eu escrevo no meio da aula de matemática, eu escrevo no meio da aula de qualquer coisa. Agora eu não tenho mais escola, né? Então não tenho mais isso, mas eu escrevi no meio da aula. Tem uma música que eu escrevi inteira no meio de uma aula de matemática do 9º ano, tipo, porque sim. Outra música eu fui no banheiro, eu escrevi. Outro dia eu tava tomando banho, eu escrevi uma música. Tipo, as coisas vêm do nada pra mim. E é do nada e do nada. Depois eu tenho que sair correndo, pegar o telefone e gravar o que eu inventei, porque senão eu vou esquecer. Às vezes eu Pô, sento pra bacana, escrever, sabe? Mas às vezes vem do nada. bacana que isso acaba que tem uma vida sua registrada nas músicas, né? Falar assim. Sim, Bom, falando um pouco sobre sua carreira no cinema agora, um dos papéis que você se tornou mais notável foi no Tio Quase Perfeito, que tiveram suas estreias em 2017 e 2021, onde você interpretou a Patrícia. sim. Como foi fazer parte desse filme que chegou a levar milhares de brasileiros ao cinema, né? E ainda contracenar com o Marcos Magela. Ah, foi muito bom. Esse filme é tudo pra mim. Ele tem meu coração, de verdade. Porque o primeiro filme do Um Tio Quase Perfeito, a gente gravou, eu tinha 11 anos. E então foi 2016. Foi agosto, setembro de 2016. Então tem bastante tempo. Eu era bem pequena e eu me conectei muito com todo mundo no set. Tanto com a galera da equipe, tanto com o elenco. Era todo mundo muito querido sempre. Magela é um fofo. E, e assim, foi super divertido gravar. Foi puxado, mas foi bom. E ver o resultado, então, é maravilhoso. Eu só acho muito engraçado, porque na época eu me identificava com a Patrícia, que era muito certinha com tudo. Hoje em dia eu olho pra ela e falo, nossa, que menina chata, cara. Para de encher o saco de todo mundo, deixa eles brincarem lá em paz. Mas ela é especial do jeito que ela é. Olha como eu incorporei a personagem, né? Mudei ela, pra você ver como é que foi. Oi? Olha como eu incorporei uma personagem, né? Hoje você olha pra ela, né? Vê ela totalmente diferente. Eu acho que é muito da fase, tanto da minha vida quanto da própria, tipo, do crescimento, do meu amadurecimento e do amadurecimento da Patrícia. A Patrícia seguiu por um caminho que não tem nada a ver com o meu, sabe, da vida. Então eu acho que a gente se torna duas pessoas muito diferentes por conta disso. Mas eu me identificava com o fato dela ser a irmã mais velha, dela ser a que é, tipo, super boa aluna e não sei o quê. E ela, eu acho que ela teria sido uma aluna dedicada durante a pandemia, sabe? O que eu não fui. Mas, enfim. Bom, outra produção que você também participou aqui, porque carregou uma lição muito importante sobre a nossa maneira de ver o mundo, foi a menina Índigo, que explorava o fenômeno utilizado, né, para descrever crianças, que é para a psicologia, que é uma pseudociência, acredita ser especiais e que tem uma nova geração, né? Como foi a sua passagem por essa produção e como foi trabalhar com o diretor Wagner de Assis? Não, o Wagner é incrível. A gente trabalhou juntos depois de novo em Kardec. E, tipo, eu amo o Wagner, de verdade. De vez em quando ele me manda coisa dos filmes dele, eu mando coisa das minhas músicas, a gente troca ideia direto, assim. Que nem o Pedro, os dois são meus amigos. E E assim, o Wagner é uma pessoa que eu admiro e foi muito bom trabalhar com ele, porque ele tem uma visão espiritual das coisas e do mundo que é muito diferente. Então, ele é muito aberto, sabe? Eu lembro que durante o set de Kardec eu passei mal uma vez, porque eu tava fazendo uma cena de psicografia. Então, foi um passar mal energético e não físico, sabe? E eu tava fazendo uma cena de psicografia e eu tava recebendo um espírito ruim. Cara, eu quase vomitei, tipo, sem brincadeira.
E ele foi super compreensivo, eles me deram flores naquele dia, porque eles sabiam que a cena ia ser pesada, ele já tinha levado flores pra mim, tipo, super fofo, super atencioso. E no Menina Índigo, a Letícia, até que fez minha irmã no Kardec, era a protagonista, ela era a Menina Índigo. E ela, enfim, foi muito legal contracenar com ela ali também. E foi O uma troca Kardec, muito. ele veio antes da Menina Índigo, né? Não, veio depois. Depois O Menina Índigo eu ele foi lançado. gravei foi em 2015, eu tinha tipo 10 anos. O Ah, Kardec eu gravei em 2000 e... Quanto? Acho que foi 17 ou 18. 18, porque eu tinha 13. ah, Foi isso. E aí... bom, foi. Pode continuar, deixa eu falar. Não, era isso. Foi bem especial. Gostei bastante. Bom, assim como esse novo single apresentou questões, né, de ocupação mental que você estava falando, você já havia escrito muitas vezes que acreditava na música como uma melhor maneira de conseguir expressar, né, entender o que você sente. Nesse caso, você acredita que o seu trabalho acaba se transformando numa verdadeira terapia no seu dia a dia? Total, total. Eu adoro escrever. E foi engraçado que eu falei disso com a minha mãe hoje. Porque eu acho que a gente vive num século onde todo mundo está muito ansioso. Eu não sei se é por conta da quantidade de estímulo que a gente tem da tecnologia, se foi também um fruto da pandemia, mas eu acho que é uma conjuntura de tudo, né? Um conjunto geral dessas coisas. E quando eu começo a ter uma crise assim, eu paro, respiro, mas escrever é sempre uma coisa que me acalma. Porque eu paro, eu falo, pô, eu sou boa nisso, tá vendo? Eu não preciso ficar me cobrando por uma parada que eu acho que não ficou tão uau, ou que eu tô nervosa, ou que qualquer coisa, porque se eu paro e escrevo, eu fico mais tipo, não, tá vendo? Você sabe o que você tá fazendo, você não tá fazendo nada com nada, você tem um caminho. Então é total uma terapia. Júlia, infelizmente nossa entrevista está chegando à última pergunta. Porém, antes de irmos, eu sempre costumo te fazer uma questão mais reflexiva na entrevista. Mas Você o hoje tem quê? 18 anos Desculpa. de idade, né? Você hoje tem 18 anos de idade, acompanha há mais de 10 anos. Então, com trilha sonora, com sua voz, debateu metas, né, que muitos adultos mais velhos ainda não conseguiram com suas carreiras. Sim. E tudo isso movido pela música e pela arte geral. A minha pergunta é, você já imaginou como estaria vivendo hoje se não tivesse conhecido a arte? Já imaginei. E eu acho que tudo teria sido muito, muito, muito diferente. Porque se a arte não tivesse entrado na minha vida, provavelmente eu seria muito mais introvertida do que eu sou. Então eu não teria os amigos que eu tenho, eu não estaria nos lugares onde eu estou. E, tipo, todas as relações que eu tenho não seriam a mesma coisa. Porque, enfim, eu seria muito mais introvertida e eu teria tido muito mais dificuldade de me comunicar. E eu acho que a minha comunicação é o que me leva aos lugares, o que gera relacionamento na vida. Então, eu seria muito diferente. E provavelmente estaria. Eu me formei agora no colégio, né? Foi uma parada até que eu falei pra minha mãe. Eu acho que eu estaria fazendo, tipo, sei lá, psicologia ou arquitetura, que são duas coisas que não tem nada a ver, mas é porque minha mãe é arquiteta. Então talvez eu fosse pelo mesmo caminho que ela, ou talvez eu fosse pro lado da psicologia, porque eu acho a mente humana uma coisa fascinante. Inclusive, eu pensei em fazer psicologia, mas eu falei, não, vou fazer artes cênicas porque eu sigo mais no meu caminho mesmo. Então. É. É, ra- Não, Arrasou, então Ju. é Muito isso. Eu acho que, obrigado. tipo, teria mudado tudo. Talvez eu não tivesse mudado de escola, eu mudei de escola em 2020, no final de 2020 para 2021. Talvez eu tivesse tido outras escolhas, sabe, para minha vida. E eu não tenho a menor ideia de como seria, mas imagino que talvez muito, muito distante de como eu sou. Esse é um detalhe que muda tudo às vezes, na nossa vida, mas É o efeito sabe. borboleta, né? Uhum. É uma escolha quando você é criança que muda todo o seu futuro. Isso aí. Arrasou, Ju. Mais uma vez quero te agradecer demais por você ter aceitado o convite. Te receber depois de 3 anos, né? Que eu falei que eu te entrevistei lá no site. Sim, Foi incrível. Muito obrigado muito bom. mesmo. Obrigado, Luca. Obrigado. E para quem conheceu você a partir da nossa live, onde a gente consegue acompanhar melhor o seu trabalho? Redes sociais, plataforma musical, onde você está? Podem me acompanhar por aqui pelo Instagram. Eu tô sempre avisando sobre as minhas músicas e sobre os meus trabalhos. Tem a minha rede vizinha também, né? Que eu não sei se na live ele pega também o nome da plataforma, mas da rede Não. vizinha. E é Só tudo. Eu pega, tenho, só na pega verdade, de falar seu nome, que aí vai aparecer o negócio da Covid aqui. o quê? Só pega de falar seu nome, que vai aparecer o aviso de Covid na live.
Isso aí, cara, isso é uma praga que me segue desde 2020. Eu não aguento mais. E até hoje essas pessoas me marcam e aparecem. Eu lembro que um dia um amigo meu me mandou assim: Júlia, eu tô com saudade de te ver, porque quando eu te marcava, ficava aparecendo aviso de Covid. Saudade, cara. Falei, meu Deus! Mas as minhas contas todas têm o mesmo sobrenome, que é os Vacina, né? S Vacina com 2 N's. Pra facilitar como é que se escreve, né? Então, todas têm o sobrenome, mas uma é Jules Vacina, a outra é Jules pontos Vacina e a outra é Ju pontos Vacina. A Jules é só de música. Jules pontos Vacina é só de música. Então, para quem quiser me acompanhar mais com música, é por lá. E a Jules Vacina é a conta mais spam, que eu posto mais coisas aleatórias. Tipo, trend, vídeo falando e afins. Mas me acompanha por aqui, que eu boto sempre o link pra lá. Tenho minhas playlists de músicas também no Spotify. Então, me sigam onde der e onde vocês estiverem. Spotify, Deezer, Apple Music. Tudo pode botar pra me seguir. É Jules Vacina o nome. É o mesmo nome aqui do Instagram e a mesma coisa no YouTube. Tá bom? É isso. O legal que eu tava falando é que eu fui marcar, eu agendo a publicação aqui no Instagram, né? Quando eu vou divulgar a live, né? Uhum. Aí do nada apareceu meu telefone. Ah, seu post contém informação sobre Covid. Eu postei, gente. Eu fui ver, deu na tarde lá. Pois é. Eu, É uma eu doideira, tô mas tudo indo. bem. Eu marco meus É, pais, meu irmão, fica aparecendo também. pelo menos Vai você entender. conscientiza pessoas. Tá aí. É isso. Mais uma vez, pessoal, lembrando que se tiver perdido alguma parte da nossa live, tá salvo aqui no Instagram e também no YouTube, Spotify e Amazon Music. Só buscar por Cabeleireiro Entrevista. É Até a isso. próxima, Ju. Beijo, Valeu. Luca. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.